Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e estamos aqui em mais um vídeo do nosso curso básico de filosofia. Hoje nós vamos falar do oitavo mandatário da filosofia quadrante. Tudo no Paulo Macro possui um finitivismo em ensinação. Vou explicar isso. Quando nós observamos esse mandatário, o oitavo, lei do oito, dois, duas dimensões modais ou dois aspectos ou duas leis ontológicas que puxam esse mandatário são leis importantíssimas, que é, primeiro, a lei da modelação, um aspecto modal tecnológico, que possui um núcleo de sentido, que eu chamo de poder formativo modelacional ou modelação, e a lei que eu já falei no último mandatário, que é a lei da evolução. A evolução é a lei centenária. A lei centenária diz respeito a uma positividade de lidar com a harmonia e a desarmonia, a anterioridade e a posterioridade, porque tudo que é harmônico desarmoniza-se, e isso acontece justamente porque a realidade é finita. Veja, quando nós olhamos para qualquer tipo de objeto, aquele objeto ele é imperfeito, platonicamente falando, gente. Quando eu olho para um objeto, aplicando aí a tímase parabólica de Mário Ferreira dos Santos, o que eu percebo? Eu percebo que aquele objeto não atingiu e nunca irá atingir a sua perfeição plena e pura, porque somente Deus é ato puro. Então tudo na realidade pode ser melhorado. Quando eu aplico também a inteléquia de Aristóteles, isso fica claro também. A possibilidade de ser melhor, ser melhor, ser melhor. Um exemplo clássico é o exemplo da santidade. Em ato eu estou buscando a santidade, estou orando, buscando a Deus, jejuando, lendo a Bíblia. Em potência, enquanto tímese parabólica, eu percebo que eu poderia ser mais santo, orar mais e buscar mais a Deus. Ou seja, eu estou na busca por uma perfeição, sabendo que nunca alcançarei a perfeição enquanto eu estiver no corpo finito, Kedal, nesse corpo da desordem. Então tudo na realidade é finito. Dentro do contexto beta, como diria o Mário, por ser finito, possui aí essas possibilidades de sempre melhorar, 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 melhorar. Então, a tímese parabólica é um princípio de comparação, onde eu pego a minha santidade e comparo com a santidade perfeita, uma santidade melhor em potência. Ou, para usar o linguajar da década dialética, existe uma atualidade santificante e eu percebo uma virtualidade santificante. Então, enquanto atualidade santificante, eu poderia ser mais santo, comparando essa minha santidade com uma santidade melhor, mais perfeita, e buscando essa perfeição. Novamente, sabendo que nunca serei santo, puramente falando. Nunca alcançarei a santidade perfeita enquanto estiver no corpo finito. A santidade perfeita do eu outro, dos cristãos, do reino da luz, só será alcançada na glorificação, onde seremos transformados em corpo de glória. Quando nós formos transformados em corpo de glória, não fará mais sentido falar de tímese parabólica. Só para usar um exemplo para vocês entenderem o que é tímese parabólica. Comparar aquilo que eu tenho com aquilo que eu não tenho. E eu vou em busca daquilo que eu não tenho, sabendo que nunca vou alcançar a sua perfeitabilidade. Então, quando eu olho para o finitivismo, esse princípio platônico é autoevidente. Lembra do mito da caverna? Ou seja, o mundo sensível, o mundo das sombras, sempre será imperfeito. Sempre, sempre, sempre. E essa imperfeitabilidade, eu já falei isso num vídeo aqui no meu canal, essa imperfeitabilidade, ela não é quedal, oriundo da queda. Essa imperfeitabilidade diz respeito ao contexto beta, ao finitivismo. Quando eu digo essa coisa aí é finita, essa coisa aí finita é relativa. E tudo que é relativo é, por natureza ontológica, imperfeita. É por isso que a evolução é autoevidente. Então, quando eu olho para uma harmonia santificante, eu percebo as minhas desarmonias e vou buscando novas harmonias santificantes. Compreenderam? Tímese parabólica, intelecto, aristotélica. Então, as duas leis ontológicas que puxam o Paulo Macro em infinitivismo em ensinação é a modelação e a evolução. Modelação diz respeito ao aspecto modal tecnológico.
e evolução diz respeito à dimensão de lidar com a dualidade da oposição, das harmonias e desarmonias. Se há harmonia e desarmonia, haverá de ter uma relação reciprocizante, ou uma interaturação que evoluciona-se. Vou usar esse termo aqui. O termo evolução ele é bem complexo, né? O Olavo, até, como eu falei no último vídeo, coloca uma nota de rodapé no livro do Mário, explicando o que é evolução, sem cair por exemplo, em reducionismos naturalistas /evolucionistas. Então, esses são os dois mandatários que puxam, ou melhor, as duas leis ontológicas que puxam esse mandatário. Tudo no Paulo Macro possui infinitivismo em ensinação. Se há um infinitivismo em ensinação, temos que lidar aí com, pregando a cronotopia ferreiriana, a assistência. O que diz respeito à assistência aqui nesse mandatário? Diz respeito ao amparo, ao apoio, à cooperação. Ou seja, o infinitivismo em ensinação, ela é assistente, ela é amparante, ela é apoiante, ela é cooperativa, ela é uma cooperação coadunante. Ela insiste nesses amparos. Então, tudo, desde o eu, o outro, a realidade, né, é finito, relativo, em ato. Tudo possui um fim no imanentizar-se, claro. Aí nós podemos aplicar, por exemplo, a evieternidade a partir de um aspecto carvaliano. Lembra do Olavo? Tudo que aconteceu, ou seja, tudo que entra na ordem do ser, não desacontece. Ou seja, quando nós observamos a realidade que está acontecendo, isso não volta a um meon. Não volta a um meon. Não se torna não ser. É ser na nous divina. Aí, se a gente pegar o meon e a eternidade, isso fica claro. Então, tudo que teve um começo, definitivamente falando, terá um fim dentro desses sistemas finitivos, porém não deixará de ser. Porque, usando aí essa sentença metafísica de Olavo de Carvalho, tudo que aconteceu não desacontece. Então, tudo que sistentizou-se, tudo que assumiu uma prefixação aí na realidade e vai assumindo dentro de um movimento cinemático prefixações, o prefixado com as suas prefixações, assume dentro desse sistema finitivista. Tudo é finito, tudo na realidade é finito. Aí a gente pode usar aquilo que eu chamo de triangularização do contexto beta. O que é essa triangularização do contexto beta? Nós saímos do quadrante, primeiro princípio, segundo princípio, quarto princípio, terceiro princípio, quarto princípio, e entramos numa triangularização. Quando eu uso o termo triangularização, eu estou enfatizando justamente o contexto beta, o relativo. Deus não é finito. Deus é infinito. Como diria o Mário, é a infinita potência ativa. Eu gosto de usar o termo, até para desafiar a galerinha aí que discorda, o termo de eternidade. A realidade, ou a triangularização, ela é eterna, mas ela é eterna passivamente, não ativamente. Tá entendendo? Por que ela é eterna passivamente? Porque tudo que entra na ordem do ser não volta ao não ser. É ser na nous divina. É eternidade. Tudo que teve um começo e sistentizou-se, mesmo tendo um fim dentro do contexto beta, dentro da ordem do tempo, continuará a ser na nous divina. Por isso nada escapa dos olhos do Deus Trino. Nada escapa de Deus. Então, muitos ou todos os sistemas filosóficos que negam o transcendente e transcendentizantes colocam o relativo finitivista como patamares absolutos. Aqui vem o meu amparo neocalvinista, né, holandês, porque esse calvinismo fica claro na sentença de João Calvino: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, se eu não adoro o verdadeiro Deus, eu vou transformar algo que é relativo dentro do contexto beta em absoluto. Então, se o ser humano que possui uma N chamar, uma alma eterna,
que adora, uma alma que é látrica. Se ele não adora o verdadeiro Deus, ele vai adorar aquilo que é relativo, caindo em idolatria. E idolatria, eu falo aqui, por exemplo, para protestantes, o catolicismo, os católicos, eles não são idólatras. Quando eles enfatizam a analogia ente e de modo imagético, fazem uso das imagens, eles estão trabalhando a analogia ente. Ou seja, o próprio Deus demonstra que isso é uma sentença verdadeira, porque Deus se fez imagem no Filho. Então, se você é contra as imagens, veja, eu não sou católico, mas eu não cometo esse equívoco, esse erro de sair chamando católicos de idólatras por eles terem na sua liturgia imagem. Isso é um erro que chega a ser um erro de analfabeto. Eu até entendo quando pessoas não dadas às letras, pessoas não cultas, pessoas não intelectualizadas, eu não tendo a brigar ou a discutir quando eles fazem essas expressões. Meus irmãos na fé fazem muito isso. Os protestantes, os evangélicos. É idólatra, porque idolatra imagens. A maioria das pessoas que dizem isso não são intelectualizadas. Agora, o problema é quando o cara é intelectualizado. Se diz ser estudante de filosofia, teologia, e defende essas besteiras. É uma falsa acusação. É uma falsa acusação. Só é você entender e a analogia. Tem um vídeo aí, gente, do padre Paulo Ricardo. Ele postou esse vídeo se não me engano, tem uns 8 anos. Nesse vídeo ele explica a diferença entre ele e Karl Barth. Barth é bem interessante, porque Barth negava a analogia antes. Para ele só é possível falar a partir da analogia fidei. E aqui é um ponto que eu discordo do Barth. Acredito que temos que falar da analogia antes, apesar de que ele só levava em consideração a imagem do filho, né? E o padre Paulo Ricardo, ele explica isso muito bem. Então, quer uma explicação mais profunda? Coloca aí padre no YouTube. Padre Paulo Ricardo, Karl Barth. Você vai achar essa aula. Bem interessante, bem interessante. Então, todo sistema filosófico ou científico, ou pessoas da vida ordinária, que não tem um absoluto, quando eu digo não tem um absoluto de modo transcendente, teísta, eles vão cair, eles irão cair em reducionismo, uma latria idolátrica. Compreenderam? Então, é impossível transformar o relativo finito de contexto beta dentro dessa realidade em absolutos de contexto alfa. Então, tudo que é finitivista é cercacional, gente. Então, tudo que é finitivista e cercacional lida com esse movimento, né? Meu eu indo até a realidade e a realidade se mostrando. Então, há aqui uma participação entre o eu relativo finital e a realidade relativa finital com o outro. Novamente, voltamos à triangularização. Realidade e o outro. Veja, a realidade é sempre superior. Como eu defendo isso usando, por exemplo, o exercício que eu já passei para alguns alunos. Tente esgotar os acidentes de qualquer ente inanimado. Impossível. Impossível. Você não é Deus. Você é apenas senciente, para usar o que o Zubiri. Você não é onisciente. Esse prefixo onis não fará parte, nunca fará parte do eu outro, mesmo em corpo de glorificação, mesmo na eternidade. Então, falar do finito é, antinomicamente, colocar-se perante esse jogo fenomenológico de vai e vem. Eu indo até a realidade vindo até o eu. É uma fenomenologia. É o dançar entre a noesis e a noema. Porque tudo possui uma finitização. Macro. Isso para usar novamente a cronotopia ferreriana, isso é amparo assistencial. É apoio. Eu me apoio. Por isso eu falei que o Olavo e o Doivre é bem interessante, porque o Olavo trabalhava na sua tripla intuição, especificamente na primeira intuição, a luz enquanto fonte na coisa e fonte no olho.
Aí nós voltamos lá para a Metafísica, livro 1. Logo no início, o que Aristóteles disse? Que é natural o homem conhecer, e esse conhecimento tem como princípio primordial a visão. Então o Olavo aqui é bem aristotélico, quando ele trabalha a primeira intuição, dentro da sua tripla intuição. Então, essa luz, dentro de uma perspectiva doiverradiana, para ajudar aqui o Olavo e o Doiver, é aquilo que o Doiver chamava de prisma de respeito à vontade de Deus. Então, se há luz no olho e luz na coisa, olhando meu eu, olhando para dentro de mim, enquanto finitivista, e olhando para a realidade, que também é finitivista, temos justamente uma coadunação, uma participação, uma assistência, um amparo, um apoio fenomenológico. Aí é o russo. Então, a vontade de Deus reverbera sobre a sua criação. Eu só posso patentear de modo tradicional e acatamentabilizar a coisa porque existe um prisma. A vontade de Deus deu todo o colorido para a triangularização, realidade é outro. Compreenderam? Então, é um dançar entre Doiver, Olavo, Russell, Mário Ferreira dos Santos. Então, a partir desse mandamento, como neo-doiverdiano que sou, eu tenho que desconstruir idolatrias. Idolatrias antropológicas, idolatrias extramênticos. Ou seja, eu gosto de usar o termo, antro-idolatria, realiteísmo idolátrico, outroteísmo ou socio-idolátrico. Então, eu posso olhar para a realidade sem Deus? Não. Se eu tirar Deus, eu vou ser um absolutizador reducionista. Eu vou reduzir Deus àquilo que é relativo, àquilo que é finito. Então, novamente, tudo que é finitivista é cercacional. E por ser relativo, por ser finito, não pode assumir patamares absolutos. Vejo que o Duns Scott ele disse sobre o relativo finital. Abre aspas. O ser se divide em infinito e finito. Aí ele vai usar aqui o esquema aristotélico. O ser se divide em infinito e finito, antes do que nas 10 categorias. Lembra lá? Substância, quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, lugar, tempo, situação, hábito. Então, o Duns Scott está correto. Antes de qualquer coisa, antes de analisar o fato ôntico e captar verdades ontológicas que estrutura e que levanta o mundo das coisas, essas leis ontológicas não foram criadas pelo ser humano. O ser humano só faz captar. Mário Ferreira dos Santos só fez captar. Aristóteles só fez captar. Olavo de Carvalho só fez captar. O Doiver só fez captar. Não criaram nada. Não criaram nada. Aqui nós devemos enfatizar isso para exaltar Deus, não os filósofos. Não os filósofos. Graças a Deus, Deus deu sabedoria e inteligência para esses filósofos captarem verdades ontológicas que estruturam e levantam a realidade. Porém, eles não são criadores, nada tem a dizer. Não exaltamos os filósofos, gente, exaltamos a Deus. Se o Mário captou a década sagrada, se o Aristóteles captou as categorias, se o Doiver captou os aspectos modais, isso nos leva a Deus e tão somente a adorar a Deus. Então, o Duns Scott está correto. Antes de falar das categorias, da década sagrada, dos aspectos modais, antes de qualquer captação ontológica, eu devo entender que tudo se divide em infinito e finito. Quando digo infinito, para usar aqui os 12 vetores eidéticos, que eu vou explicar depois com mais calma, o infinito diz respeito ao transcendente. E aqui, na minha opinião, Kant está correto quando, claro, Kant ao meu modo. Kant, a partir da voz quadrantizante, a partir da filosofia quadrante, só deixando claro. Quando eu pego o conceito de nominal, incognoscível, porque para o Kant a coisa é incognoscível, né? A coisa extramente, a coisa de fora, aquilo que assume forma fora, o existencial, o existente.
o ex que se sintetiza-se. Quando eu pego esse conceito de nominal e aplico ao Deus totalmente outro do lado de lá, o transcendente, que faz uso disso é justamente o Karl Barth, gente, quando ele fala do Deus totalmente outro. Quando eu pego esse conceito de Kant, eu acredito que há uma positividade. Então, eu uso Kant e uso Kant com Moisés. Então, aquilo que eu chamo de transcendente é transcendente a partir do Kant e do Moisés. Como assim Kant e Moisés? Explique isso. Conceito de nominal e incognoscível. Deus é incognoscível. Esse Deus transcendente é incognoscível. Essa é uma verdade teológica e metafísica. Deus é incognoscível. Deus do lado de lá, o totalmente outro. E esse Deus incognoscível infinito, ato puro, eterno, ele se revela. Ele se revela de modo emanativo. Ele se emanou na realidade. Por isso eu trabalho essa dualidade. O transcendente, o incognoscível, o nominal, transcendentizou-se. E a expressão máxima dessa transcendentização se dá no Filho, Jesus Cristo. E a partir do Filho nós olhamos para tudo. Porque, como dizem Colossenses, né? Tudo, a criação foi criada para Ele. Para exaltar Ele. Ele quem? Jesus. Porque Ele é o princípio de tudo. Então, o finito diz respeito a esse eu sou o que sou, Moisés. Eu tenho um artigo, claro, eu não publiquei em lugar algum, em nenhum site, em nenhum blog, tá na gaveta, que eu falo justamente desse dançar entre Moisés e o nosso grande Immanuel Kant. Como assim, grande Immanuel Kant? Você não discorda dele? Discorda, mas o cara é grande, gente. O cara é importantíssimo para a filosofia. Só idiotas acham que Kant não é importante. É a síndrome dos alunos de Olavo. Vê o Olavo falando, criticando Kant, a galera compra as críticas sem fazer aquilo que o Dói chamava de crítica transcendental. Que a crítica transcendental é a crítica imanente. Eu ia ter o cara. Então não é porque o Olavo falou que o Kant está errado que eu vou comprar. Não, eu vou estudar o cara, eu vou ver se ele está errado de fato. E, por exemplo, eu acredito que está errado ao aplicar o conceito de nominal na coisa em si, na realidade. A realidade fora do eu. Na minha opinião, isso está equivocado. Falo isso a partir do Olavo, do Dói, do Mário Ferreira dos Santos. E como estudante de metafísica, né? A metafísica é um modo clássico, é um modo aí grego clássico e medieval. Filosofia católica. Então, o finito diz respeito a isso. O eu sou o que sou. Lembra de Moisés? Moisés pergunta: quando eu for libertar o povo, o que eu direi para esse povo, Senhor? Diga que o eu sou o que sou te enviou. Isso é incognoscível, gente. Não tem como prescrutar. Não tem como ir a ter o transcendente. Mas tem como ir a ter o transcendente que transcendentizou-se. O Filho, Jesus Cristo. Porque ele se fez imagem. Ele se fez ser aí. Ele se fez homem, filho do homem. Então, o das escolas está correto. Antes de qualquer coisa, tudo se divide entre infinito e finito. Então, o infinito, o transcendente, se tornou finito. Aí vem a dialética final da filosofia quadrante. Antes de qualquer dialética, isso aqui é impossível dos cristãos discordar, seja católico, protestante ou ortodoxa. Antes de qualquer esquema dialético, até o Mário Ferreira Santos, antes da década dialética, pentadialética, dialética concreta, antes das dialéticas modernas, como por exemplo a hegeliana, ou qualquer tipo de dialética construída no campo epistemológico, no campo científico, no campo filosófico, antes de qualquer dialética, a gente tem que partir de uma dialética final. Que dialética é essa? A dialética de 3 lugares. Literalmente isso, 3 lugares. Como diz o Olavo, o cristianismo não é doutrina. Claro, a gente vai lidar a posteriori com as doutrinas, mas a priori o cristianismo é uma pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, de modo transcendentizante, transcendentizou-se no ventre de Maria. Aí lembra de Maria? Porque eu defendo a imaculada glorificação de Maria. Dê uma olhada nesse vídeo, eu acho bem interessante. Se você é protestante, dê uma olhada nesse vídeo. Tá aí no meu canal. Então, a imaculada glorificação de Maria se dá justamente porque Deus se tornou homem no ventre da mulher. Eu defendo a ideia de que
Maria foi a única, e será a única, gente, não terá outro, que se tornou glorificada, teve um corpo glorificado, dentro do contexto finito, dentro do contexto beta. Por isso que Maria é especial. Acredito que eu não assumo a Imaculada Conceição de Maria ao modo do Duns Scott, mas isso não reduz Maria, muito pelo contrário, eu exalto a Maria dando esse olhar quadrantizante, dentro da filosofia quadrante, de modo mais assertivo, vamos dizer assim, na minha opinião, é um dos pontos que não me faz ser católico, é a construção de Duns Scott em relação a Maria. Então, voltando aqui, o finito e o infinito. Então, a dialética final diz respeito ao finito, transcendentizando-se enquanto finito, enquanto imagem, no ventre da mulher. Isso eu vou chamar de tese final. É a tese final. A dimensão tética final. Qual é a antítese final? A antítese final é a cruz de Cristo. Então, nós temos o ventre vivificante e a cruz mortificante. É a antinomia, é a crise que se levantou em Cristo. Só que essa crise, ao mesmo tempo que ela é diacrise e sincrise, ela demonstra uma síntese. Porque essa crise, ela demonstra separação e reunião. Para usar aqui o Mário, né? A sua teoria antinômica, filosofia da crise. Então, a cruz, ela se reúne e ela se separa. Porque temos aqui vida e morte. Morte e vida. Ventre e cruz. Cruz e ventre. Então, dessa antinomia, dessa oposição, surge uma relação. Dessa relação temos a síntese final. Por que síntese final? Porque essa síntese não vai se tornar uma nova tese. É final e acabou. Aqui está a dialética da filosofia quadrante. Qual é a minha construção dialética? É cristã. E mora no ventre, na cruz e no sepulcro. Todo o meu esquema dialético parte daqui. Então, somente daqui. Então, quando eu olho para a tripartição do ser, né, eu aplico esse esquema finitizante. E esse esquema finitizante só é porque existe o infinito. Tudo que existe é emanação trinitariana. Compreenderam? Então, acredito que ficou claro, né? Então, se há modelação da realidade, tecnologicamente falando, e há princípios de evolução, só há porque Deus assim o quis e emanou sobre a realidade, nos dando poder, cratia ou cracia, para modelar a realidade tecnologicamente, percebendo harmonias e desarmonias dentro da tripartição do ser. Ou seja, atualidades e virtualidades, ato e potência, possibilidades e não possibilidades, dentro do esquema finitivista. Agora vamos explicar aqui o conceito de ensinação. Tudo possui infinitivismo em ensinação. O que isso significa? Vamos lá. A ensinação diz respeito, aqui agora vem a policromia, a instância predominância. Por que ensina? Porque a finitização é ensinativa dentro da sua assistência, dentro dos seus amparos. Então vamos ver e dar uma olhada naquilo que eu chamo de ógdo. Ógdo significa oitava policromia da filosofia quadrante. Então vamos lá. A oitava cor, policromática. Então, quando lidamos com o ógdo policromático de círculo de latência, eu retomo aquilo que os pitagóricos chamavam de aritmos tonai, que são as tensões. Então, existe uma predominância enquanto instância, né, da ensinação que podemos analisar na realidade finitivista.
Então, a realidade ela é suprema, predominante, finitivamente falando. Quando eu digo suprema, finitivamente falando, eu digo uma primazia finitiva, um domínio, um poder finitivo, uma prioridade finitiva, uma hegemonia superior ensinação finitivista. Então veja, quando eu uso predomínio dentro desse esquema quadrantizante: primazia, domínio, prioridade e hegemonia. Aqui é um outro quadrante que aparece aqui dentro desse mandatário, que eu vou desenvolver futuramente. Se há predomínio, há um predominar. O ser é o primeiro em domínio ou influência. Predominar é prevalecer, é o que sobressai. Sobressai enquanto assistência, enquanto amparo. Aquilo que sobressai porque existe o argumento onto trinitatis, a emanação trinitariana. Então, quando nós olhamos para o domínio, lidamos com a autoridade extensiva da realidade. A realidade domina, é dominante, dominância, dominação, manda. Ela manda. É isso que ela ensina. E é isso que eu tenho que entender. Por isso, filosofar é ação, reação. Não é porque eu tenho uma autonomia e reajo de modo tecnológico, modelando a realidade, seja concretamente ou abstrativamente, que eu tenho algum poder sobre a realidade. Não, quem manda é a realidade. Por isso, no quadrante, dentro da simbólica quadrantizante, a realidade é superior. A realidade é superior. Dentro do esquema triangulante, a realidade é outro, a realidade é superior. Então, o termo aqui, predominância, indica alguns pontos. O prefixo, gente, pré, indica anterioridade. Indica dantes, de, antecedência. Então, a dominância ensinativa da realidade, ela é clara e objetiva. A realidade anterior, antes de qualquer ratio, antes de qualquer sentença, antes de qualquer episteme, ela é dominante de modo anterior, dominante de modo antecedente, dominante antes de qualquer coisa. Então, a predominância enquanto instância diz respeito justamente a essa tensão do filosofar é ação-reação. Porque é uma tensão, é uma crise que se levanta. Compreenderam? Então, se há substância, ignorância, circunstância, distância, sonância, elegância / exuberância e importância, haverá de ter predominância enquanto instância. Depois nós vamos falar da militância da realidade e da sua tolerância / vigilância. Aqui a gente termina, né? Então, olhar para a realidade é perceber esse ogdor, essa predominância instancial. Por isso, filosofar é reação, mas também é ação. Tudo começa na ação. Quando eu digo instância enquanto insistir. A realidade vai sempre insistir. E é nessa insistência que ela me ensina, dentro dos seus esquemas modelativos e evolutivos. A realidade latente, ela é solícita. Deus a criou com esse teor. Já usando aqui uma antecipação, esse teor tolerante. Por isso o Olavo falava da contemplação amorosa. Aqui entra muito bem essa teoria do Olavo, essa teoria fenomenológica. Eu devo entender que a realidade é predominância, possui uma instância. Ela insiste na sua assistência. Por isso eu a contemplo amorosamente, deixando ela ser o que ela é, sem nenhuma imposição racional ou do ratio, mas deixá-la ser o que ela é na primeira. Se ela é solícita,
ela é solícita para além das nossas ignorâncias. Essa solicitação, vamos dizer assim, né? Ela se retrocipa enquanto predominante na substância. Substância aqui tomando ao modo de Aristóteles, Javier Zubiri. Ela se retrocipa na assonância, elegância. Toda a exuberância da realidade é importância predominante. Logo, todas as latências ôntica e ontológica milita com muita tolerância e vigilância no eu. Compreenderam? Então, entenda isso. Se filosofar é ação, reação, especial ação, ou é justamente porque há uma instância predominante, uma instância predominância latente, ontologicamente falando. Compreenderam? Então, é isso, gente. Este foi o 8º mandatário e a 8ª policromia, ou cromia, né? 8ª cor, das nossas, ou da minha especulação metafísica quadrantizante, ou da minha especulação ontológica. Esse dançar ontológico entre Aristóteles, Mário Ferreira dos Santos, Hermann Doiver e a sabedoria judaica. Estamos chegando no final. Falta aí mais 2 mandatários. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.